Salve! Boa tarde, Sandro. Então, Tá escuro. boa tarde. Tá ouvindo? Tá legal o áudio? Estamos ouvindo perfeitamente. Você está ouvindo a gente legal? Legal também, que bom. Se o áudio tá legal, a gente já pode dar continuidade. Primeiramente, agradecer por vocês aceitarem o convite do Casarão, né? Casarão Arte Livre. Antes de trocar uma ideia, eu vou passar um panorama rápido aqui do que é o Casarão, da onde que vocês estão, você está chegando aqui e tal. Eu estou muito feliz de conversar com vocês, né? Conterrâneas, né, mano? Apesar de meu sotaque ficar todo aí, meu sotaque ficou todo aí. Eu sou de Jaboatão dos Guararapes, né? Morei já em Jardim Paulista. Então eu tenho uma memória de infância e eu vou, durante a conversa eu vou relacionar com o trabalho de vocês ali, que vai ser da hora. O Casarão Arte Livre é de 2015. A gente ocupou o centro de convivência do Parque Pinheiro d'Água aqui na região noroeste da capital paulista. A gente sempre toca nesse assunto na região noroeste de São Paulo. Ela não tem uma casa de cultura, né? Então aqui é nós por nós. A gente seguiu a linha do movimento punk dos anos 90, Faça Você Mesmo. E a gente juntou a banda Indaís, a banda Enfermos, a R2, pegamos nossos equipamentos, levamos para o parque. 29 de novembro de 2015, não paramos mais. Começamos a chamar convidados. Estamos aí na Resistência, vai completar 6 anos em novembro, né? Levando arte, cultura, lazer, do nosso jeito, do nosso modo. Tem uma marra, é a gente que decide tudo. E com essa pandemia a gente teve que desenrolar aqui no online. E a parte boa é que a gente conversa com pessoas de mais longe, como vocês aí. A convidada do meio-dia do painel cultural, Inês, que é de Minas Gerais. Então tem esse lado bom de fazer as lives, né? Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem aqui para a galera e depois a gente vai desenrolando esse bate-papo. Maravilha. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos, todas, todos presentes. É um prazer, é uma honra também para a gente estar aqui agregando força nesse movimento que já é um fronte de batalha mesmo, né? Como é importante a gente manter essas atividades de resistência, ainda mais numa configuração de Brasil que a gente tem nesses últimos anos. Então, salve Casarão Arte Livre, Coletivo Ocupa Pinheirinho, com a força da resistência mesmo que a gente vai seguir nessa luta de transformar o país nesse lugar melhor, mais justo, mais digno de viver. Eu sou Yara Campos, sou artista da dança, do teatro, sou pernambucana, da cidade de Palmares e resido em Recife já há 23 anos. Boa tarde a todos. Eu sou Iris, sou arte educadora, artista da dança e do teatro também, e estou aqui para a gente trocar nessa tarde. Massa. Antes de começar, entrou na live aqui o Nerinho, que é um amigo nosso, e foi através dele que a gente conheceu o trabalho de vocês, acho que ele nem sabe disso. Por causa dele, a gente... É o Nerinho. Depois eu não sei como que tá o arroba dele aqui, mas é o Nerinho, nosso amigo, ele é da dança também. E ele que divulgava, falava de vocês, e a gente viu o trabalho e falou, nossa, se elas aceitassem trocar ideia, seria massa. E de primeiro vocês aceitaram trocar ideia, né? A gente costuma dizer que o Nerinho, ele desanda a gente, todo mundo que chega perto dele pra virar cirandeiro, tá ligado? Todo mundo que chega perto dele vira, mas só que ciranda ativista, né? Não aquela ciranda nada a ver, ciranda ativista. Aquela estereotipada. É aqui da mão de verdade, né? Isso aí. É isso. Então, falando um pouco desse trabalho, acho que é o trabalho mais recente de vocês.
Mas antes disso, é uma pergunta que a gente sempre faz para a galera que encosta aqui. É falar um pouco da infância de você. Como que foi a infância, né? Na escola. Como que chegou a dança? Foi alguma oficina? Foi alguma coisa que você ouviu no rádio e tocou, alguém falando? Quem incentivava? As pessoas, a família? Então, falar um pouquinho da infância de vocês, como que foi para ter essa relação e esse trabalho com a dança, né? Massa. Eu vou falar um pouquinho e a gente vai falar junta, porque, enfim, né? Somos irmãs e até agora a gente segue junta, vivendo junta. Nós somos as caçulas de uma família de 5 filhos. A gente é do interior de Pernambuco, de uma cidadezinha chamada Palmares. E a gente teve o privilégio de ter uma infância muito livre, muito liberta na cidade. Palmares é uma cidade pequena. E quando nós somos da década de 80, somos de 84, então a gente pôde experienciar uma cidade de interior, no interiorzinho de Pernambuco. A gente pôde experimentar uma infância de muita liberdade, de muito jogo, muita brincadeira. A gente foi criada muito no mato, muito solta, com uma relação muito forte com a natureza, com os animais. Tanto porque nós temos esse tronco indígena na nossa família, que nos aproxima da natureza antes de tudo, tanto porque a conveniência da nossa vida nos permitia uma infância livre na cidade, né? Sem esses riscos que as grandes metrópoles apresentavam, né? Como, sei lá, não que não existisse, né? Mas era difícil encontrar isso mesmo nas cidades menores. Então, a gente teve uma infância de muito jogo, muita brincadeira, muito mato, amigo, né? muito banho de rio, muito verme na barriga, sabe? Bicho de pé, tudo que a gente tem direito. Muito bicho, a gente sempre criou bicho demais em casa, sempre teve cachorro, gato, galinha, preá, enfim, nossa, muito banho de rio, muito banho de rio. E de mar, né? E de mar também, né? Que a gente mora numa cidade que ela é muito próxima do litoral pernambucano também, morava, né, Palmares. E desde pequena, assim, a gente sempre fomos crianças muito inventivas, a gente sempre gostou de dançar, de inventar peça, inventar coreografia, chamar as amigas para inventar uma coreografia de dança para apresentar para os nossos pais, nossos irmãos. E isso sempre foi muito estimulado pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos irmãos também. E foi meio que um caminho fluido quando a natural, gente natural. Em Palmares a gente não tinha nada formal dessa área, assim, a gente não fazia aula de dança, a gente não fazia aula de teatro, então era muito do que a gente imaginava que seria a dança, imaginava que seria o teatro, e inventando e rolava. Foi na vinda para Recife, com em média 12 anos, foi que a gente começou a ter acesso a essa coisa mais formal da cultura, assim, a gente começou a ir a teatro, lá em Palmares a gente não tinha tanto isso de ir ao teatro, ou de ver grupos de dança, de ver grupos de teatro, era muito raro a gente ver isso em Palmares, e foi em Recife que isso começou a ser uma busca consciente, né, a gente queria fazer dança, a gente queria fazer teatro, a gente buscava isso, entramos pela dança popular, pela dança tradicional, com aulas de dança popular, e aí depois da nossa jornada a gente foi se encaminhando, né? Foi final da adolescência, a gente fez o curso de artes cênicas da Federal, passamos, as duas passaram na mesma turma de artes cênicas, a gente cursou o curso todos juntos praticamente, a gente dançou nas mesmas companhias de dança, nas mesmas companhias de teatro. Chegou um momento que a gente se afastou assim na cena, cada uma percorreu caminhos diferentes, Yara foi mais para o teatro por um tempo, eu fiquei mais na dança, depois por um tempo eu fiquei mais envolvida com a pedagogia, Yara com o teatro, e aí a gente seguiu, né, nossas carreiras paralelamente, mas sempre juntas, e
A Reia é o nosso primeiro fruto junta. Só eu e Yara em cena. A gente já compartilhou teatro, sendo atrizes no mesmo espetáculo, mas com outros atores. Já dançamos juntas, mas com outros bailarinos. Mas é o nosso primeiro trabalho, só eu e Yara em cena. Depois de tanto tempo, assim, né? Isso aí é quando eu estava no Pernambuco, o lance da infância de ser mais livre, assim, tomar banho de rio, banho de mar. Eu também, e eu lembro que eu costumava, era muita fartura de caju, aqui a gente chama de tubaína, né, um refrigerante. Lá chama cajuína, que é do caju. A gente jogava o caju fora e pegava a castanha para fazer aquela fogueira lá e queimar a castanha, e depois abrir. A gente juntava um bolão grandão. Isso, juntava bastante, só que na hora de comer não rendia muito não, porque bem pouquinho, mas ficava quebrando. Não rendia muito. É um trampo. Um trabalho para comer só um pouquinho. Chega no mercado aqui e fala, a castanha é mó cara. Aí eu falei, você não sabe como que é isso aí, esse trampo pela carinha de castanha. Por isso que ela é cara. Uma coisa que eu fiquei pensando também, quando convidei vocês para participar do Casarão, é que o nosso território aqui no noroeste de São Paulo, ele é um território de luta, né? Tem muito acontecimento aqui histórico, né? E o mais, vamos dizer, o mais histórico de todos são 6 aldeias indígenas que tem aqui em São Paulo, dentro da capital. 6 aldeias indígenas Guarani. E eu vi que vocês também têm um lance da indígena urbano, esse contexto urbano e tal. E eles, querendo ou não, eles vivem nesse contexto urbano também, e é um trabalho nosso de aproximar as favelas das aldeias, porque o estereótipo do indígena ainda é muito forte. A gente é ensinado nas escolas que índio é folclore, e é totalmente errado, né? E eu tinha esse pensamento também, eu não sou hipócrita. Eu fui na escola falando que é folclore. Quando eu fui até o Pico do Jaraguá, o ponto mais alto da capital, que é um parque estadual, eu vi os indígenas, eu falava, como que ficou folclore se eles estão aqui, né? Eu ficava com isso na cabeça. E sempre me cobrava de ter uma relação. Eu falava, mano, tem que se aproximar. Até que eu entrei no coletivo Salva Quebrada e a gente conseguiu se aproximar deles através da arte, vendo um trampo de um grupo de rap, Os Guarani, que canta rap. Travou, deixa eu ver se elas estão ouvindo. Voltou. Aí tem um grupo de rap da aldeia que chama Os Guarani, que eles cantam rap em Guarani, né? Eles lançaram um videoclipe e a gente viu aquele videoclipe. E logo na sequência rolou uma manifestação deles sobre a saúde indígena e tal, e a gente colou para registrar esse momento. O coletivo Salva Quebrada é coletivo de audiovisual. E aí a gente já criou um vínculo com eles ali, né? Porque a nossa ideia não era ir lá filmar e sumir. Não. A gente quer criar vínculo. A gente quer chegar lá e conhecer as pessoas que estão ali pelo nome, trocar ideia, mostrar. E a gente tinha um pensamento, a favela e a aldeia é a mesma luta. Só que a gente não falava isso para eles. E partiu do indígena falar pra gente, favela e aldeia é a mesma fita e é a mesma luta. E a gente ficou muito feliz de ouvir isso deles, né? Falou, estamos no caminho certo e tal. E eu queria ver essa relação que vocês presenciam nesse contexto urbano do estereótipo do indígena, onde vocês moram, no Recife, ou onde vocês cresceram. Se essa relação é uma relação de boa ou se é uma relação de conflito. Como que funciona isso, né? Aqui é uma relação meio que de falta de conhecimento. As pessoas não, às vezes têm uma opinião por falta de conhecimento da importância de um povo originário, né? Por que eles merecem demarcação de terra, porque aqueles porquês, mas não quer saber do contexto histórico. Então, como que é essa relação de vocês, indígena, contexto urbano, dança contemporânea, misturando com a raiz indígena, como que é recebido pelo público, pelas pessoas que vocês convivem, se vocês têm um trabalho também de quebrar esse estereótipo do indígena?
Sandro, muitas coisas importantes aí no seu questionamento. E para começar, a gente, antes de tudo, o nosso entendimento enquanto mulheres indígenas que vivem em contexto urbano é muito recente. Sandro, nós somos de uma família do interior de Pernambuco, de uma cidade que tinha muito forte na sua formação os aquilombamentos, os aldeamentos. Palmares, Pernambuco, faz fronteira com Alagoas e é muito próximo de União dos Palmares, onde residiu o quilombo, né, de Zumbi. E a cidade de Palmares também era da região dos aquilombamentos. Então, assim, a gente tem esse tronco indígena para além do nosso fenótipo muito forte na família, mas a gente teve um passado apagado pela realidade da castração da identidade que o urbano fez com os aldeamentos, com os indígenas, com os povos originários, no Brasil inteiro, também na nossa cidade. A nossa família, ela é cristã, e ela é cristã há muitas gerações, há pelo menos quatro gerações, nós somos criadas, nascidas numa família cristã. Então, assim, por mais que a gente siga na luta, siga buscando essas informações que nos levam ao conhecimento do nosso passado, desse tronco que nos monta, que faz parte de quem nós somos, isso é uma descoberta muito recente para a gente. Então, para a gente é muito novo também a gente se reconhecer como mulheres indígenas, vivendo em contexto urbano, sim, porque a gente nunca viveu em aldeamento. A gente foi criada na cidade, crescemos e ainda vivemos nela, né? E foi o encontro caboclinho, aqui em Recife, o principal responsável por nos apresentar essa ancestralidade indígena que a gente já sabia que existia em histórias que a gente ouvia da nossa avó, das bisavós, das nossas bisavós, mas foi esse cordão umbilical da espiritualidade que nos revelou com mais essa história indígena na nossa família, na nossa vida também, né? E o caboclinho, que é essa manifestação de representação da cultura indígena, foi esse protagonista nessa caminhada pela nossa retomada. Então, quando a gente se autodeclara como mulheres indígenas vivendo em contexto urbano, na intenção primeira de fortalecer a nossa ancestralidade, de dizer que ela existe, é por causa dela que nós estamos aqui, e antes de tudo também para que a gente entenda que as aldeias estão em todos os lugares. A gente tem esse estereótipo do indígena que vive no Alto Amazonas e a sociedade brasileira careta, que lógico que a gente já deu grandes avanços, mas ela ainda localiza esse povo originário como só reconhece ele se ele está ali naquele contexto urbano, né? Aldeado. Naquele contexto aldeado dentro da floresta. E esquece de reconhecer que as capitais, os centros urbanos engoliram essas pessoas, esses povos que viviam no litoral, nos interiores. Esses povos foram sendo... Apagaram seus nomes. Apagaram sua história. Continua, irmã. Não, pode ir. Quando a gente fala do caboclinho, por exemplo, o caboclinho ele é um ponto de resistência à brincadeira, né? Aqui em Recife nós temos vários caboclinhos, na região metropolitana, na zona da Mata Norte. Então são esses pontos de resistência e de firmamento da cultura indígena, da cultura dos povos indígenas
dentro de uma brincadeira, né, para resistir, para dizer que estamos vivos, estamos vivas, estamos vives, e que é o fortalecimento desse entendimento de ser que vai fortalecer toda a cadeia indígena como um todo, né? Assim, o movimento dos povos originários aqui no Nordeste, ele é antigo, ele data de muitos e muitos anos, desde o Brasil Império, que os povos nordestinos originários lutam para sobreviver, para demarcar suas terras, e lutam para serem reconhecidos em contexto de aldeamento ou em contexto urbano como povos indígenas. Porque o fato deles terem um celular, ou o fato de estarem sentados num sofá e não deitados numa esteira no chão, não quer dizer que eles são menos indígenas. Né? Assim, a necessidade de demarcar o território, a necessidade de haver políticas públicas para uma saúde de um povo indígena específica, né? A necessidade de ter, enfim, vacinação prioritária, isso é um mínimo de reparação que a gente precisa exigir da sociedade, do Brasil, da política brasileira. Né? Os povos indígenas foram dizimados, a gente teve tantas notícias tristes nos últimos anos. Esse ano a gente teve mais um povo extinto, um último guerreiro extinto, o guerreiro Juma, sabe? Então, assim, a gente está cansado de ouvir isso. Se a gente que com muita luta e só através de muito estudo, muita conversa, a gente conseguiu se reconhecer como mulheres indígenas em contexto urbano, e depois de muita dor, porque descobrir esse passado também nos abre uma ferida imensa, porque quando a gente vai para a coluna da história, a gente vê que é triste, não tem beleza. Tem sangue derramado, tem história apagada, tem história negada. Né? Então, assim, a gente está cansado. Imagina todos esses povos que estão aí lutando. Sei, sabe? É muito importante que a gente a gente consiga, como você falou, né? A gente entender que a nossa luta na cidade, ela também é a luta da aldeia, né? Assim, ela precisa ser. Enquanto o povo brasileiro, a sociedade brasileira não tomar isso para si, essa luta para si, a gente vai continuar assistindo esse derramamento de sangue, esse apagamento da história. E a gente não está mais tempo de apagar, a gente agora está no tempo de reparar. A gente precisa reparar esse passado. Né? A gente precisa consertar essa tragédia que ultimamente só piora. Né? Isso. É isso. Não, você já abriu o leque aqui com muitas coisas, né? Que se a gente for nessa linha aqui, eu não vou nem entrar no trabalho aqui de vocês por causa do tempo, que eu quero falar sobre ele também. Mas falando sobre isso, a Julie, que vai estar na próxima live às 17 horas, ela é doutora em literatura. E ela estuda literatura indígena. É um trabalho maravilhoso, né? E esse lance do contexto urbano, eu acho que o trabalho de vocês, de muitas pessoas que estão enganjadas, é chegar um momento que a gente não precise falar isso. Eu sou um indígena contexto urbano. Porque um europeu, qualquer outro, vai em outro lugar e vai falar um europeu contexto favela, contexto, sei lá, tá ligado? Ele é ele, tá ligado? Então acho que o nosso trabalho é esse, é quebrar isso. Eu sou indígena, eu sou negro, eu sou o que foi e já era. Eu não preciso de contexto urbano, contexto aldeia. Só que tem a importância, dentro do que a gente está vivendo, de ainda usar isso, eu acho, ao nosso favor. Mas o subconsciente a gente vai eliminar. Tem que eliminar isso com um trabalho de base que vem sendo feito há muitas mãos, há muito sangue, como você falou, e não é de hoje. Eu acho que somos reflexos de luta, né? De muita luta e de muito sangue, e a gente não pode deixar de reconhecer isso.
antes de entrar no trabalho, deixa eu ver o tempo, acho que dá para falar sobre isso. Eu queria que vocês falassem assim, meio rapidamente dos coletivos, que eu vi que, como a Iris falou, que cada uma foi para um lado, né? E como que foi esse trabalho com esses coletivos que vocês atuaram, como eles foram importantes para depois vocês voltarem e fazer um trabalho autoral de vocês junto com o Caboclinho Sete Flechas. Massa. Massa. Segue, mano. A gente seguiu junta dentro da dança e do teatro até mais ou menos o ano de 2010. O ano de 2010 para a gente foi um marco, assim. A gente tinha feito o curso de artes cênicas, tinha participado do Grupo Grial de Dança, que foi a primeira companhia de dança contemporânea que a gente adentrou. Até então a gente era de um grupo de dança popular chamado Galante, e anterior ao Galante, o Orula Cauô, dos grandes mestres da gente, Valdir Nunes e Emerson Dias, e a Trupe Ensaia Aqui e Acolá, que foi a companhia de teatro que a gente fundou dentro do curso de artes cênicas, junto com mais uma cambada de amigos da gente. A Trupe Ensaia Aqui e Acolá, ela acabou as atividades no ano passado, ela encerrou as atividades no ano passado, mas da trupe, né, a gente ainda permaneceu junta até mais ou menos o ano de 2010, que foi quando teve o marco das buscas individuais. Eu engravidei, e aí eu saí das companhias que eu estava junto com Yara e dei um mergulho dentro da ideia da arte-educação e da maternidade, né? E aí, a partir disso, eu me juntei com outras duas mulheres mães, e a gente construiu um coletivo chamado Tenda Vermelha, que estava bem envolvido com essa temática do feminino e da maternidade. E com essa companhia, a gente criou um espetáculo chamado Cara da Mãe, e em seguida eu entrei para um grupo de performance daqui de Recife, que esse ano completa 33 anos, chamado Grupo Totem. É uma companhia super respeitada nacionalmente dentro da área da performance, do teatro performático, e foi o Tenda Vermelha e o Cara da Mãe que abriram essa janela, esse portal para a dança ritual e para o teatro ritual, que tem sido a minha busca artística desde 2010, assim. Foi por onde eu caminhei associada à arte-educação. Sou professora de dança e de teatro. Já esse ano vai completar 18 anos que eu leciono para crianças, jovens, adultos e terceira idade. E aí foi mais ou menos esse período que a gente começou os nossos caminhos paralelos. Sempre juntas, né? Nós somos irmãs e a gente se acompanha, mas a gente teve uma quebra, né? A minha história passou muito por essa ideia da dança e do teatro ritual, e a Yara vai falar um pouquinho da quebrada dela. Em paralelo a isso, estamos no Caboclinho. O Caboclinho continuou sendo esse... E o Caboclinho que a gente entrou junto em 2004 e permanecemos até hoje, né? Ele acabou sendo o elo da nossa vida artística juntas, né? Porque quando Iris seguiu a estrada dela para o teatro ritual e a dança ritual, eu fui mais por um outro lado, tanto continuando na sustentação da Trupe Ensaia Aqui e Acolá, que era o nosso grupo de teatro, que eu produzia também. Eu atuava como atriz e era produtora e responsável pelas questões jurídicas todas da empresa, da gente. E aí comecei a buscar um caminho na dança que tratasse mais do corpo urbano, do corpo da mulher inserido na performance, na intervenção urbana. E por aí eu segui os meus caminhos de criação na dança. Paralelamente, trabalhando como produtora, por muitos anos ainda sou, mas estive muito ativa na cidade como produtora, administradora de projetos, dançando, criando e atuando principalmente como atriz em espetáculos de teatro e no audiovisual. E aí passei por uma cirurgia num ano, aí, acho que 2013, fiquei afastada dos palcos,
mais ou menos 1 ano e meio, porém trabalhando ativamente como produtora, segui produzindo espetáculos, temporadas, projetos, editais. E aí, quando retornei, voltei com força total, lancei um solo de dança contemporânea, que fala sobre o corpo feminino inserido na urbanidade. Era um espetáculo que tinha versão palco e versão intervenção urbana, se chamava Microclima. E, para além disso, seguimos aí no desejo de termos alguma criação juntas, e isso só se concretizou mesmo com a pandemia, quando a gente voltou a morar junta, que cada uma vivia sua vida na sua casa, e aí a pandemia acabou por nos juntar no mesmo lar, por questões de suporte psicológico, afetivo, financeiro, e meio que tudo aconteceu, sabe? A gente que já queria criar, já tinha a Reia na nossa ideia, no nosso coração há muitos anos, já queríamos ter essa homenagem à nossa agremiação, que a gente, enfim, ama e participativamente. E como era um ano que a gente, assim, né, já tinha era tanta tristeza, assim, que criar a Reia foi um suspiro de esperança, tanto para a gente, quanto para o Caboclinho também, que assim, teve uma resposta para a gente muito, muito linda mesmo, assim, sabe? A gente nossa criação foi muito bem recebida dentro do Caboclinho. Paulinho Sete Flechas, mestre do Caboclinho Sete Flechas, é o diretor da criação, foi nosso guia espiritual, nosso guia cênico, corporal, administrativo, afetivo. É um mestre em caixa alta. Paulinho Sete Flechas é um mestre, assim, com as letras desse tamanho, sabe? E enfim, ele nos presenteou, foi esse presente mútuo, ele nos presenteou com a maestria, com a mestria dele, e a gente com o nosso corpo e nossa paixão pelo Caboclinho. E aí saiu a Reia. A Reia foi contemplado com um edital emergencial do Sesc Pernambuco em 2020. A gente criou entre os meses de agosto e estreamos em outubro. A Reia, a priori, ia ser um espetáculo ao vivo, né? Claro que no contexto da pandemia a gente precisou encontrar esse fio do audiovisual para que ele desse o suporte que a nossa criação precisava para assumir esse formato da tela, né? E não da presença do corpo, do suor. E com a equipe linda, maravilhosa, que chegou caída do céu, assim, nós tivemos parceiros nessa criação, porque o edital, ele era uma grana ínfima, né, assim, foi uma grana que bancou a nossa estrutura de figurino, bancou transporte para os ensaios, e só, assim, a gente teve gente que quis entrar mesmo na parceria conosco, assim. Johan Bremer, que foi um salve para ele, o Johan Bremer, que construiu junto com o Baque do Caboclinho a trilha sonora. Ele não construiu sozinho, o Baque do Caboclinho estava. Maria Agrelli, salve Maria Agrelli, nossa figurinista, amiga querida, que também nos ajudou demais a encontrar esse figurino que dialogasse com os trajes do Caboclinho. Marcelo Sena e Felipe Macena, da CIA, etc., que são nossos amigos queridos também, salve, salve, pela parceria de assumir esse olhar da câmera, que é uma câmera que dança, é uma câmera ativa, que dança, né? Os dois são bailarinos, eles são uma companhia de dança, eles têm um trabalho incrível com videodança, e o olhar, né, eles chegaram num momento que pra gente foi crucial, que a gente não sabia como ia ser o formato de A Reia. A gente imaginava que A Reia ia ser uma live com o celular parado num pedestal, e aí quando Marcelo e Felipe chegaram, eles propuseram essa coisa do olhar, a tentativa de fazer com que o público estivesse próximo da gente, como se fosse o mais próximo do que poderia ser se fosse ao vivo.
né? Como é que a gente seria, como é que a gente queria que esse público estivesse se fosse ao vivo? A gente queria gente aqui, gente acolá, daquele jeito. Então, eles foram as pessoas que trouxeram essa oportunidade, né, desse olhar ativo, de um espectador ativo. A gente fala, Muito né? massa. Ouvindo vocês falar toda essa história aí de coletividade, né, mano? Não é muito diferente do que a gente faz aqui. Eu sinto muita ligação nesse lance da rede, a gente chama de rede cultural aqui da Noroeste, de se ajudar, né? De respeitar o trabalho de cada um e da maneira que puder, faça que a nossa perna aguenta, um ajudar o outro a se manter, né? E vendo toda essa fala, aí reforça um pensamento que eu tenho que esse lance, a expressão vem do nada, ela não cabe para mim, para vocês, para tantas outras pessoas no Brasil, tá ligado? Tem uma caminhada atrás, então esse negócio, ele veio do nada, isso não existe. Tem que tomar muito cuidado. E quem vem do nada vira até presidente. Quem vem do nada vira presidente. Aí representa realmente o que é o nada. Ele é o nada. Então, ele veio do nada, ele é o nada. Não, a gente tem caminhada, a gente tem. Mano, é muita luta, coletividade. A gente tem... Então, eu não gosto muito dessa expressão vem do nada. Eu não curto muito. Então, a gente está se caminhando para o final, infelizmente, da live, que tem uma próxima, mas não vai faltar oportunidade para a gente trocar ideia em outros coletivos nossos ou aqui mesmo. Lembrei agora o nome Yara Iris, é nome de duas tias minhas, que mora aí no Jabotão, mora lá em Dois Carneiros, acho que a outra mora em Cavaleiro. Olha pra isso! Os dois nomes? Os dois nomes, porque minha avó teve 10 filhos e todos os filhos foi com a letra I. Então, todos os nomes com a letra I. Essa é loucura. E tinha essa tradição aí, porque eu conheço outras famílias que era só com E, só com C. Não sei qual era a brisa do momento ali, mas todos os nomes, os 10 nomes são com a letra I. Aí tem Ara e tem a minha tia Ara e minha tia Iris aí do Pernambuco. Antes das considerações finais, eu queria fazer uma pergunta. A gente sempre fala, quem acompanha vocês sabe do posicionamento político de vocês e do Casarão também, que a gente nunca ficou em cima do muro, jamais, sempre posicionamos em todos os momentos, até quando a gente foi ameaçado de sair do parque, a gente se posicionou e defendeu nossa ideia. Ela falou, mano, conversa com qualquer pessoa, só que nossas convicções vão continuar com a gente, mano. Tem essa. Uhum. E essa, todo mundo fala, né? Todo mundo não, se fosse todo mundo seria ótimo. Mas eu creio que seja a maioria. O falar, o hashtag fora Bolsonaro, fora governo genocida, eu acho importante porque é um posicionamento. Mas, pensando no contexto de vocês, como que a gente pode praticar o fora Bolsonaro? Porque eu penso muito isso, né? Eu acho que dentro do nosso contexto a gente tem que praticar isso, tá ligado? De alguma forma. Lógico que não tem como a gente ir pra rua, fazer manifestação, mas de muitas formas a gente pode praticar o fora Bolsonaro. Então, no contexto de vocês, como que a gente pode praticar? Creio que só de vocês existirem, resistirem, né? Com o trabalho de vocês já é um fora Bolsonaro. Tá, mas dentro do contexto de vocês, o que a gente pode fazer de troca de ideias para colocar em prática o fora Bolsonaro? Sandro, eu acho que antes de tudo, tem uma coisa muito importante para que essa prática se concretize. Conhecer a sua história, sabe? Quando você conhece a sua história, quando você sabe de onde você vem, você sabe o seu passado. Tanto que precisou resistir para se manter vivo, né? Então, quando você sabe quem você você não vai aceitar que ninguém diga quem você sabe? Então, assim, o que você tem que fazer, acredito que seja, assim, cada dia mais,
mais importante, assim, que o povo brasileiro tome consciência de sua história, do seu passado, da sua dor, do sangue que foi derramado, sabe? Porque enquanto a gente passar pano e encobrir os esqueletos de quem foi dos negros africanos que foram escravizados e jogados ao mar, dos corpos indígenas que tombaram e aguaram essa terra com seu sangue. Enquanto a gente não souber a história dessas pessoas que param esse solo mesmo com suas vidas, cara, a gente não tem futuro. Se você não sabe o seu passado, você não tem futuro. Porque o presente que você constrói é raso, sabe? É frágil, é feito com areia da praia, não pode, assim. A gente tem um alicerce muito forte na construção desse país, que são os povos negros, são os povos originários, e assim, a gente precisa ouvir essas pessoas, sabe? Essas pessoas precisam ter voz, elas precisam ocupar espaços de poder, sabe? A tomada da consciência, ela é a nossa maior força para transformar o que está acontecendo. É a nossa maior arma, a nossa maior, principal e mais forte, porque é dela que vem o nosso voto, é dela que vem a nossa educação, é dela que vem a nossa consciência de consumo e tudo mais. E tudo mais. Então, assim, como a gente pratica o Fora Bolsonaro, se conhecendo, cara, antes de tudo, né? Tantas outras formas vão surgir e vão decorrer disso, sabe? Porque isso torna real a nossa luta, não que ela não seja, né? Mas torna palpável a mudança, sabe? Torna palpável, assim. Eu acho que nessa configuração de país que a gente vive hoje e nessa situação do mundo, nossa principal arma é o voto, por enquanto. Claro que se posicionar é importante, tomar atitudes no seu dia a dia, para que o preconceito não seja disseminado, para que o racismo seja apagado, para que o machismo, a transfobia, todas essas opressões que decorrem de um sistema político que apaga a história, né? Que apaga, que quer nos calar, que quer nos matar, que quer nos manipular. Então, assim, eu acho que se reconhecer enquanto um agente de transformação do meio que você vive, através da sua história, do que os seus ancestrais construíram, para além de tudo, a grande força que a gente pode ter para mudar essa configuração que não está boa há muito tempo. Está ruim, está muito ruim há muito tempo, sabe? Toque de caixa, acabou, não tem mais tempo, sabe? A revolta que dá mesmo, dá vontade de quebrar banco, voar pedra, sabe, nas coisas, ir pra rua. A gente sabe que não dá, a gente tá preso em casa com uma doença, enfim, que no Brasil mata mais que em qualquer lugar do mundo, mas é errado a gente achar que por causa disso as coisas vão continuar do jeito que estão. Não podem, porque elas não podem continuar do jeito que estão. Claro, né? Não dá mais. Mas eu acredito nisso, sabe, Sandro, que conhecer a nossa história é um grande motor para a mudança. É um grande motor para a nossa mudança. Certo. É isso, o que você falou, mano, tocou num ponto crucial, porque se o povo conhece a sua história, jamais teria um cara desse aí e qualquer outro que quisesse nos manipular e tal. E eu acho que é isso, se você conhecer a sua história e tantas outras coisas como você falou, né? Tem várias formas de praticar isso, né, mano? Parar de ficar passando fake news, parar de tantas outras coisas que, às vezes, parar com as piadinhas, parar com a zoeira.
entender a conjuntura que você vive. Não é um trabalho fácil, né? É a pergunta de 1 milhão. É a pergunta de 1 milhão. Como que a gente faz para chegar nessas pessoas? Não é um trabalho fácil, né? Porque há 500 anos eles trabalham para deixar essas pessoas anestesiadas. Não vai ser em uma vida de 70 que a gente vai conseguir. Mas a gente não desiste, né? Porque a nossa luta, a vitória talvez não seja agora. Talvez não seja agora. E não vai ser mais para frente, como a luta dos outros, eles nem viram a vitória também, lá atrás. Falando de todo esse genocídio, a ditadura não é longe da gente aqui. Tem um bairro que é o vizinho, que é Perus. E esse bairro ele tem um cemitério Dom Bosco. E esse cemitério recebia corpos mortos pela polícia, né, que tinha aqui, né, na época da ditadura. Matava negro, ativista, que seja, professor, e jogava nessa vala comum, tudo misturado lá, e já era na ditadura. E essa vala só foi aberta com o governo da Erundina. A Erundina, na década de 90, que ela assumiu a prefeitura de São Paulo, aí ela abriu a vala de Perus e tem um trabalho até hoje para reconhecer os corpos, né? Pegaram as ossadas, levaram, tem todo um processo, e até hoje ainda tem um trabalho de reconhecer as ossadas que estão lá, né? Tem todo um trabalho de coletivos aqui também de Perus, da Quebrada, que trabalha junto com isso, né? Com essa consciência de conhecer a história, né? Não tá longe da gente aqui, mano, o que aconteceu aí de uma coisa tão terrível, né? De matar as pessoas e jogar numa vala comum, misturar os ossos, para achar é difícil, né, mano? Você vai misturar tudo, como que as pessoas, os especialistas cientistas, né, vão conseguir identificar as ossadas. É um trabalho muito minucioso, muito difícil, né? Então é isso, mano. Todos os coletivos culturais, eu acredito que o trabalho que o PT fez na sua fundação, de um trabalho de base, mano, fortíssimo, ainda tem o reflexo dele são os coletivos culturais, tá ligado? Eu tô esperando o PT voltar, o PT não voltou ainda, tem que voltar mais um pouco aí, mas o reflexo deles são os coletivos culturais. Eu acho que eles estão dando continuidade a esse trabalho de base, né? E eu acho que se o PT voltar à frente, esse trabalho de base fica grande, porque o PT é grande, então ele vai atingir muito mais pessoas. E dito isso, já estamos chegando aqui ao final, eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, agradecer muito pelo tempo de vocês, de vir aqui, fazer essa troca. Para a gente é muito importante, né? Ajuda na nossa sanidade também trocar essas ideias, ver que tem pessoas de vários lugares que estão atuando, estão trabalhando, estão praticando fora Bolsonaro diariamente, e do jeito que pode, do jeito que dá, e é isso que é importante a gente manter, né? E manter a sanidade, se cuidar. Lógico que a gente lamenta, mano, mais de 300 mil vidas, não tem quem, eu acho que não tem um próximo que se foi dentro desse genocídio anunciado. Ele anunciou que ia matar e ele está matando mesmo, e que as pessoas se cuidem, da maneira que dá. Esse lance de ficar em casa é complicado falar, porque a gente nem casa tem, tá? Então é um contexto brasileiro de pluralidade, pro lado ruim, pro lado bom, que é difícil. Então eu queria que vocês fizessem suas considerações finais aqui no nosso bate-papo aqui, que foi muito bom, e a gente continuaria até mais. Sandra, agradecer a oportunidade da troca, o convite, né? O seu convite foi maravilhoso, que importante para a gente não tinha ideia de que a REA ia ultrapassar tantas fronteiras, né? Foi um presente mesmo do universo, a gente conseguir chegar tão longe, né? Conseguir, dentro desse contexto, sair daqui de Recife, chegar em São Paulo, chegar lá no norte, muitas pessoas do norte se comunicando com a gente. Então, agradecer o seu convite, parabenizar essa ação do Casarão, pedir para vocês seguirem a gente nas redes. A gente está sempre postando alguma coisa sobre a REA ou sobre trabalhos que a gente participa dos nossos coletivos, né? Vai ter algumas coisas agora estreando,
e que a gente seguisse o Caboclinho também, o Caboclinho Sete Flechas do Recife, no Instagram. É uma forma de manter a gente também, né? De manter a gente instigado a trocar com vocês. Obrigada, agradecer também a presença de tantos amigos, amigas, amigos queridos que passaram por aqui. Agradecer mais uma vez o convite do Casarão, do Ocupa Pinheirinho, e dizer enfim, da importância da gente cultivar o sonho, cultivar nossos sonhos de um país melhor e organizar a nossa raiva. Organizar a nossa raiva para que Valeu, João. Obrigada aí, João, por botar o Caboclinho, o Instagram do Caboclinho. Cultivar o sonho, gente. Cultivar o sonho e organizar essa raiva da gente para que ela se concretize em mudança nesse país que a gente deseja, a gente sonha. É isso. Massa, muito massa. Como elas dissem aí, sigam. Quem não segue o Casarão pode seguir, fiquem à vontade. Quem não segue a Liana aí, sigam o Caboclinho Sete Flechas, procure saber sobre a nossa história, que é tão gigante, tão grande, né? Falam que o brasileiro é um povo muito pacífico, mas se você buscar na história, não é bem assim. Eu acho que a repressão é muito grande, né? Por isso que às vezes inibe. A repressão aqui, principalmente falando do momento da polícia, assim, é muito grande. Então fica difícil até fazer as manifestações, tem que articular melhor as ideias e os planos para poder derrubar esse capital. Muito obrigado, se cuidem aí. Obrigada aí, galera. Se cuidem. Se cuidam, salve aí para a nossa terra querida, Pernambuco. E aqui, mano, tá parecendo Pernambuco aqui. A gente tá um calor aqui em São Paulo, aqui, mano. Tá parecendo Pernambuco. O sol lá um salve aí para todo mundo aí. E é isso, mano. Vamos se seguindo, vamos vendo um trabalho do outro, vamos trocando ideia, vamos se ajudando. É isso. Se cuidem, valeu. Nessa. Peraí, tem uma foto. Tirar uma foto aqui com vocês. Bora sim, vamos. Valeu, Pedrão. Pedrão, Julie, lá de Garanhuns assistindo. Vamos registrar aqui o momento. Aí, ó, registrado. Depois a gente Massa. bota aí pra você. Compartilha. É isso, agradeço aí todas as pessoas que entraram aqui, muito obrigado, valeu mesmo aí de coração. Tem mais uma live agora com a Juliette do Ricó. E vai ser massa também com ela. Vai sim. Valeu, se cuidem aí.